Bom dia, lindezas! Começando o nosso Café com Propósito de novo. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo semanal, onde a gente junta fé e ciência, autoconhecimento com autoconhecimento. E aqui a gente hoje vai falar sobre um tema muito necessário, que é algo que eu amo fazer. Enquanto as pessoas estão sendo avisadas, eu vou colocar aqui o tema de hoje. Direção. Vou colocar uma frase aqui que tem a ver com o que a gente vai trabalhar, tá? Então, se você está chegando aqui agora, seja aqui no Instagram, no YouTube, seja bem-vindo. Eu quero falar com vocês sobre algo. Essa semana, o Café com Propósito, ele é uma live semanal que começou como um devocional e agora é uma aula mesmo, onde a gente destrincha coisas que eu tenho ouvido, fui ministrada, mensagens, né, o que eu vivi durante a semana, unindo aquilo que Deus revelou através da sua palavra com aquilo que eu tenho enquanto repertório, no que se refere aos meus recursos, né, de conhecimento, dentro da psicologia, dentro do desenvolvimento humano, dentro das neurociências, né? Então a gente vai juntando os nossos repertórios, juntando o que tem descrito na palavra, o que nós temos de recursos fora da palavra, para que a gente possa potencializar a nossa vida. Eu, Karina, não acredito que existe uma vida potencial, plena, se nós não unirmos o que nós temos quanto recursos internos e recursos externos. Ei, Mi, seja bem-vinda! Saudade! Então, nós estamos começando aqui e eu quero falar com vocês. Existe uma fórmula na palavra, que é a fórmula de qualquer sucesso, e que existem 2 versículos que, se a gente unir eles dois, a gente vai entender a fórmula como qualquer outra pessoa, sabe? Deixa eu abrir aqui os 2 versículos. Eu te fiz a proeza de molhar minha Bíblia hoje. Então, quando a gente une essas 2 palavras, a gente tem entendimento de como que a gente consegue viver uma vida plena. Em Romanos 12:2, ele fala que existe uma vontade sobre a nossa vida, que é que a gente tenha, que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Vocês conhecem esse texto, né? Mas que para que a gente possa viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que tem a ver com os planos dele para nós, a gente precisa renovar a nossa mente. E lá em Provérbios 4:23 tem um outro texto que fala que nós, sobre todas as coisas que a gente deve guardar, a gente precisa guardar o nosso coração. E aqui, na verdade, o coração, ele está dizendo a respeito do centro das nossas emoções. Só que a emoção, ela não existe por si só. Nossas emoções, elas existem a partir dos nossos pensamentos. Então, eu posso, mesmo tendo um texto espiritual, trazendo neurociências aqui para você, falando que Provérbios 4:23 está te dizendo, sobretudo que você tem que guardar, você precisa guardar, vigiar o centro das suas emoções, que tem a ver com o que você pensa e sente. Aí a continuação desse versículo diz, porque sua vida depende disso. Porque os seus resultados dependem disso. Porque aquilo que você alcança ou não depende disso. Entende? Porque o centro das suas emoções, que tem a ver com a sua alma, que é o que você pensa e o que você sente, é o que vai gerar as suas atitudes. Então hoje eu quero falar com você sobre uma forma de você viver um novo tempo, um plano de paz e prosperidade, de viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a partir do que você tem pensado. Então seja bem-vinda. Se você está chegando aqui agora, compartilhe essa live com o maior número de pessoas. E eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Vou ver quem está ao vivo. Vou trazer para cá, você traz também. Tá, vamos lá. Quem que tá ao vivo aqui? Ó, vou trazer algumas pessoas. Vocês tragam também, hein? De preferência quem tá ao vivo aqui pra gente poder conversar. Ó, vou trazer aqui algumas pessoas.
Ana, tem um tempo que eu não vejo você, Ana. Vamos. Então vamos lá, amadas. Não, você aqui não. Bom, vamos lá. Então, hoje eu quero começar fazendo essa pergunta para você. Já começamos aqui no início falando coisas bem importantes, mas agora eu quero falar com você e fazer uma pergunta. O que tem ocupado os seus pensamentos nesses dias? O que mais ocupa a sua mente? Com o que você tem mais pensado? Você consegue compartilhar aqui comigo? Já ficou frio meu café, gente. O que você tem pensado? Mês passado, eu fiz uma palestra muito maravilhosa, né? Coisas que Deus nos dá, nos entrega, falando sobre relacionamentos e sobre como a gente pode viver de uma forma muito mais plena e feliz a partir da forma como a gente pensa. E eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês hoje nessa live, então fica aqui até o final, tá? Eu quero trazer um exercício durante a nossa conversa. Mas o que acontece? Nós pensamos em tudo o tempo todo. Nós mulheres, então, eu acho muito interessante. Tem um vídeo que circula, né? Num podcast, uma mulher conversando, uma profissional da área de desenvolvimento humano, e uma outra pessoa, e um rapaz. E ela faz uma pergunta, né? O que você pensa quando você, né? Por exemplo, quando você vai dormir? O que passa na sua cabeça quando você vai dormir? Uma coisa assim, não lembro como é que era direito, não. E aí ela pergunta pra mulher, o que você pensa? E a mulher começa a descrever tudo que passa na cabeça dela durante o final do dia. Se ela fez tudo, sobre os filhos, sobre a casa, sobre o corpo dela, as comparações. E aí foi descrevendo. E aí nós mulheres, nós temos essa tendência, né, natural de pensarmos muito sobre tudo. Os homens, eles são um pouco mais executores do que a maioria de nós. E não tô falando que você não seja, tá? Às vezes você é uma mulher guerreira, executora, mas a gente pensa muito. Então, a gente pensa em tudo, né? Nos problemas, nas contas, nas pessoas, no passado, no medo, no futuro. E sabe o que a gente mais esquece de pensar que seria a solução ou parte da solução para as nossas vidas, para aquilo que a gente alcança, para a nossa ansiedade? Pensarmos nas coisas do alto. E a Bíblia, ela nos alerta sobre isso. Que a nossa maior batalha, ela não é fora. A nossa maior batalha é na nossa mente. Existe até um livro, né, da Joyce Meyer, como é que é o campo de batalha? A mente, o campo de batalha, eu não lembro agora. Dentro da comunidade, a gente tem um estudo dirigido que chama Mentes Fortificadas. Lá, a gente trabalhou exatamente sobre como a gente fortalece a nossa mente. Então, o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Não é a nossa maior guerra, lutas, desafios, não é sobre as pessoas, o que elas fazem, o que acontece no mundo, mas sobre como a gente pensa e reage a partir disso. Então, o que eu quero que você aprenda hoje nessa nossa conversa é que se você não aprender a governar os seus pensamentos, eles passam a governar você. Eles passam a ser os responsáveis pelos resultados que você está tendo e que nem era o que você gostaria de ter. Então, isso está descrito lá em 2 Coríntios, se você quiser abrir a sua Bíblia. 2 Coríntios 10, versículo de 3 a 5. Gente, eu acho pensando até que vou mudar o horário dessa nossa live pro próximo ano. Ó, vou chamar aqui algumas pessoas. Segunda Coríntios 10, versículo de 3 a 5, fala o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos, presta atenção nessa parte, argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, eu já tinha lido esse texto, mas esse domingo eu li, né, no momento que a gente estava estudando a palavra, e eu fiquei com essa frase na minha cabeça, que nós precisamos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe, amadas, nossos pensamentos, eles nos trazem mais problemas do que qualquer outra coisa na vida. Porque eles são a base de tudo aquilo que a gente fala e faz. Então a gente precisa entender que nós precisamos, como mulheres que buscam viver segundo o coração de Deus, porque a minha fala aqui são para mulheres que querem e estão vivendo uma vida de propósito, ou seja, ativas, fora do automático e com propósito, ou seja, alinhadas com o plano de Deus para elas. Nós precisamos entender que as armas com as quais lutamos, que a gente precisa ativar, não são deste mundo. Mas elas são poderosas em Deus. Elas nos ajudam a romper e nos ajudam a vencer tudo aquilo que vem contra nós. Então eu quero que vocês pensem hoje sobre o que vocês têm, sobre a rotina de vida de vocês, sobre aquilo que vocês têm pleiteado, sobre aquilo que vocês estão sendo desafiadas todos os dias. Eu quero que você entenda que se você não mudar a forma como você pensa, nenhum resultado novo vai ser gerado. Paulo diz nesse texto algo muito claro. Nós vivemos no mundo natural, mas nós lutamos numa dimensão espiritual. E o campo de batalha dessa luta é a mente. Olha que incrível. Presta atenção nisso. Imagina essa cena. Nós estamos vivendo no mundo natural, na terra, aqui, ó, ancoradas, corpo presente, carne, ossos, sangue e suor e lágrimas. Só que nós não somos desse mundo. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Então a nossa luta maior não é sobre as coisas deste mundo, mas na dimensão espiritual. E onde que essa luta ela é travada? É lógico que ela é travada espiritualmente, né? Isso aí é um papo para outra conversa, que coisas que a gente nem sabe, não vê. Mas o campo de batalha, no que se refere a nós seres humanos, é na nossa mente. A mente é o nosso campo de batalha. Entende? Então, as fortalezas que nós precisamos levantar para vivermos o plano de Deus, para sabermos tomar uma direção, fazermos escolhas e vivermos segundo a vontade de Deus, essa fortaleza são os padrões de pensamento. Então, ontem, quando a gente estava ali aprendendo, né, na igreja na qual eu congrego, sobre a mente, né, porque a gente está lá na escola bíblica falando sobre a tríade, que tem a ver com o meu trabalho, né? O meu trabalho na comunidade MVP é a gente trabalhar o corpo, alma e espírito. A gente está lá falando sobre a alma. Então, essas fortalezas que nós precisamos levantar para que a gente possa dar conta de viver aqui nesse mundo, o que nós viemos viver e mais, dar conta dessas batalhas, são fortalezas que se refletem na forma que nós pensamos. Entende? E aí ontem, na ministração que o pastor Tiago trouxe, ele falou sobre o pecado original. Edileia, boa, seja bem-vinda. Ó, acabei de falar do Tiago aqui. Stefane. Quando a gente vê o pecado, e isso eu lembro de uma palestra que eu fiz no início desse ano para as mulheres, no Dia Internacional da Mulher, e eu falei sobre isso, sobre o pecado. Vocês acreditam que Eva, de repente, do nada,
a serpente apareceu para Eva e fez uma proposta e a Eva foi lá e pecou? E ela resolveu fazer algo que Deus já tinha falado para ela não fazer? Claro que não, gente. Claro que não. E eu lembro o dia que eu falei isso na palestra, né? Que eu falei que o maior pecado não é sobre vaidade, não é sobre querer ser igual a Deus. O pecado original tem a ver com a comparação. Porque a Eva comparou-se com Deus e achou que ela deveria ser igual a ele. Porque ela tinha ele como inspiração, referência, enfim. Então, nosso pecado é a comparação, né? A gente se compara com as outras pessoas e começa a buscar, a ser, a fazer e agir e acreditar que aquilo que o outro tem é melhor, então a gente tem que ter também. Mas o que eu queria falar sobre isso? O pecado original não começou no ato em si. Começou na mente daquela mulher, do pensamento, que provavelmente já estava sendo nutrido, já tinha uma confusão interna, já tinha um desejo. E ali a gente não tem descrito tudo, né? O tempo todo, de repente, que aquela serpente de alguma forma já estava ali conversando com Eva. Não, às vezes já tinha uma conversa prévia e ali não está descrito, porque ali precisou ser resumido. Eva não foi tentada uma única vez. Ela foi sendo alimentada, principalmente aqui, ó. Será que Deus disse mesmo? Será que eu não posso comer mesmo? Por que eu não posso comer? E se eu comer? E se eu comer dessa fruta e realmente eu for parecida com Deus? E se eu comer dessa fruta e for me tornar igual a Ele? Sabe? Nenhum pensamento, ele nasce forte e estruturado. Ele nasce pequeno. Só que ele vai sendo alimentado com o tempo. Então, se você está desejando mudar, se você precisa fazer uma mudança na sua vida, você precisa começar a pensar. Se você está num momento da sua vida se sentindo desgastada, sobrecarregada, ansiosa, perdida, confusa, a primeira coisa que você precisa investigar é no que você tem pensado de forma recorrente na sua vida. Qual pensamento você tem alimentado todos os dias. Porque aquilo que você está alimentando todos os dias é aquilo que vai configurar o seu mapa de mundo e vai começar a ser traduzido nas suas ações e nos seus comportamentos. Então, se você quer uma direção para o próximo ano, eu vou te falar agora aqui onde você vai começar. Através ali dessa investigação do que você tem pensado. Nenhum pecado, nenhum erro acontece de forma instantânea, na maioria das vezes, tá? Ele é ensaiado na nossa mente várias vezes. Aquilo que a gente faz, de repente, uma atitude, é a história da demissão silenciosa. Já ouviram falar da demissão silenciosa? Não é exatamente assim não, mas igual esses dias uma mentorada minha falou que ela já fez uma mentoria de transição. A gente estruturou algumas coisas e aí ela passou para a mentoria de negócios e ela tomou a decisão de sair da empresa onde ela está. E aí quando ela falou isso comigo, eu já saí. Eu falei, eu vou sair tal data. Eu falei, não, você já saiu. Porque quando a pessoa sai de uma empresa, ela já saiu há muito tempo antes. Entende? Isso já foi alimentado na mente dela muito tempo antes. Então, o que eu quero te falar com isso é que aquilo que você tem alimentado a sua vida, alimentado no que se refere aos seus pensamentos, é o que vai estar ali, ó, refletindo no como você sente e no como você age. Eva, ela pecou antes do ato em si de ter pego aquela fruta e comido. Por quê? E aí, o pastor Antônio colocou duas coisas que eu achei muito interessante, até anotei para falar para vocês. Ali são dois tipos de pecado. São dois erros que aconteceram no Éden e que a gente comete hoje. Eva pecou porque ela pensou que não deveria ter pensado. E provavelmente aquilo foi alimentando, até no dia que ela teve uma oportunidade, resolveu e decidiu errado. E Adão?
Adão também pecou. Por que ele pecou? Porque ele comeu o fruto? Não, não somente. Porque ele não pensou o que ele deveria ter pensado. Se Eva errou porque ela não deveria ter alimentado aquele pensamento e depois cometido o ato, Adão, ele pecou porque na hora que a fruta foi oferecida, ele poderia ter um pensamento crítico conectado com Deus, falado, não vou aceitar, sinto muito. Mas o meu Deus falou que eu não deveria comer dessa fruta. Vocês entendem? Então, se nós não tivermos um pensamento alinhado com as coisas do alto, nós estamos sujeitos o tempo todo a tomarmos um caminho errado, a tomarmos decisões que não vão nos levar à plenitude da nossa vida, a viver o plano de Deus, a viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então eu quero que você pense sobre a sua vida hoje e reflita. O que você está pensando no seu dia a dia que você não deveria estar pensando? E o que você não pensou que você deveria pensar? Vou te dar um exemplo. O que de repente você está alimentando a sua vida, o seu pensamento em relação a relacionamentos, a amores, a sexualidade, que você não deveria estar alimentando? E o que de repente você deveria estar pensando em relação a posicionamento, ao meio que você vive, a relação ali com seus amigos, que você deveria estar pensando? E isso também deveria refletir nos seus comportamentos. Porque a forma como você tem alimentado os seus pensamentos, e como é que a gente alimenta pensamento, gente? Vamos lá. Como é que nós alimentamos? Você que está aqui ao vivo, como é que a gente alimenta os nossos pensamentos? Você sabe? Você poderia me responder? Como é que a gente nutre os nossos pensamentos? A Edilé, não sei se está aqui ainda, que é nutricionista. Como é que a gente alimenta o corpo? Através daquilo que a gente consome. Os meus resultados de sangue, né, vitaminas, tá ruim meus resultados. Por quê? Porque aquilo que você está se alimentando não estão sendo nutrientes suficientes, não está bem ajustado. Vocês entendem? Então, como é que eu alimento os meus pensamentos? Ei, grávida, seja bem-vinda. Como é que a gente alimenta os nossos pensamentos no nosso dia a dia, gente? Através do que a gente ouve, através do que a gente vê, através do que a gente assiste, através do que a gente lê. Então, o que nós vemos, escolhemos ver, ler, os ambientes onde nós estamos e o que nós estamos ouvindo são as informações que o tempo todo nós estamos sendo alimentadas. Então, o que entra, presta atenção nisso, hein? O que entra em nós, através do que nós vemos, através do que nós ouvimos, determina o que sai, os nossos resultados, as nossas atitudes. As nossas atitudes primeiro, depois os resultados. Então, o que você coloca pra dentro todos os dias da sua vida, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, define o que você pensa, como você pensa e o que você faz, as suas atitudes. Então, não acredite que um erro seu ou uma forma, o que você falou, o seu comportamento, que às vezes você sabe que está errado, ele é uma coisa que acontece do nada. Não, antes dele se tornar uma atitude sua, está sendo alimentada através do que você tem visto, ouvido, ou do que você viu e ouviu lá atrás e não resolveu. O problema, amadas, é que nós estamos em um tempo onde o acesso a informações é ilimitado. Só que o nosso filtro, ele é limitado. Vocês pegaram essa chave? Pega essa chave. Pega essa chave. O acesso que nós temos hoje a informações, às coisas, é ilimitado. Nós temos acesso a todos os lugares, a todo tipo de informação, por causa da internet, no celular, aqui, ó. Só que o nosso filtro, ele é limitado. Por que ele é limitado? Por conta das nossas crenças. Você está escolhendo, a partir da sua crença,
a partir do filtro que você construiu lá na sua primeira infância e que você continua mantendo vivo hoje, você está se permitindo receber e ter acesso. Eu falo isso muito com as minhas filhas. Tá fazendo sentido, gente? Fez sentido? Coloca um coração aqui, foguinho. Compartilha essa live com mais pessoas pra gente poder ampliar esse alcance. Eu falo com as minhas filhas, que agora estão na adolescência, né, começando esse movimento agora, de começar a viver as paixões, né, de se apaixonar. E esses dias eu estava conversando com a minha filha, uma delas, e falei com ela: filha, mamãe queria tanto que você não sofresse com isso, com paixão, com os amores, mas você é muito parecida comigo, então eu sei que você vai sofrer demais, porque eu me apaixonei muito nessa vida. E eu sofri muito. Mas eu falo com elas, o que eu peço, meus amores, é que vocês escolham bem quem que vocês permitem pisar no solo do coração de vocês. Não dê acesso a todo mundo. E eu falo com você aqui, querida, não dê acesso a todo mundo. Não dá acesso a todas as coisas. Seja intencional na sua vida, nas rodas de conversa, nos lugares onde você está, naquilo que você assiste. Esses dias eu estava num grupo de amigas e aí as meninas estavam falando sobre... Aqui na cidade tem um perfil que são onde emite os obituários, né? E aí uma delas falando que fica assistindo aquilo e começaram a falar nesse assunto. Nossa, você viu quantas pessoas estão morrendo, tanta gente nova. Eu falei, gente... Sinto muito, mas eu não ocupo meu tempo com isso de jeito nenhum. Ah, mas é pra gente saber. Eu falei, não, se alguém ali morreu e eu preciso ser informada, é uma pessoa da minha relação e eu vou ser informada. Eu não vou ficar sendo nutrida com isso. E é por isso que eu não assisto noticiário, gente. Chega pra mim os noticiários, eu abro o que eu quero ler. Por quê? Porque eu não quero ocupar a minha mente com aquilo que não vai me levar a viver a vida que eu quero. Porque os meus pensamentos são nutridos, são fomentados, são criados por aquilo que eu ouço, assisto e leio. Isso faz sentido? Então, nem todo acesso disponível é saudável para você. Nem tudo que aparece você tem que deixar entrar, ou pior, merece permanecer. E eu não tô falando só do que falam com você, não. Porque isso é um filtro que você precisa estabelecer. Quando eu falo que na comunidade a gente desenvolve vocês, né? O objetivo da comunidade MVP, Mulheres Vivendo de Propósito, é te fortalecer emocional e espiritualmente, é porque você esteja blindada. E esse filtro ele seja bem estabelecido. Você saiba muito bem o que você dá acesso ou não. Porque a sua mente, o seu sabotador interno, ele já vai te sabotar, ele já vai tentar. Você já tem esse trabalho internamente de dar acesso, de ser alimentada por alguns pensamentos que você criou lá na sua primeira infância e você precisa aprender a bloquear. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele tem um viés negativo. Isso é neurociência, presta atenção. Conteúdo profundo agora para vocês. Nosso cérebro, ele tem um viés negativo. E a gente tem algo que acontece aqui dentro que a gente chama loop da negatividade. O que significa? Nós temos uma tendência natural a prestarmos atenção e a fixarmos mais em coisas que são ruins. Por isso que noticiário fala só de desgraça, novela só tem confusão. Por isso que o pessoal adora um BBB. Por quê? Nosso cérebro, ele é focado nas tretas, nos BOs, nas confusões. Então, mas o que acontece quando a gente se permite ficar nesse lugar? Se envolver em grupo de fofoca, em reclamação, querer ficar, sabe? Ficar vendo só as coisas que acontecem de ruim, em política, socioeconômica, enfim. Nosso cérebro tem essa tendência natural. Só que quando a gente se mantém nesses pensamentos, nós nos mantemos em estados emocionais negativos, que faz com que a gente fique ansiosa, estressada, depressiva, triste, doente. Então, nunca falou-se tanto em saúde mental. Por quê? Porque nós temos uma informação ilimitada e nós não temos um filtro saudável que limita as coisas que a gente acessa. Nem todo acesso disponível é saudável.
Nem tudo que falam com relação a você, que você ouve, você tem que deixar permanecer em você, querida. Em algum momento, tudo aquilo que você se alimenta, no que se refere a pensamentos, a sua mente, vai virar um comportamento. Então, se você quer mudar os resultados, você precisa ver como você tem se comportado e olhando para os seus comportamentos e atitudes, o que você pensa em relação a isso. Então, se por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você está com um problema no seu relacionamento conjugal. Não tá legal. E aí você começa a conversar com pessoas, ver coisas e entrar em rodas onde as pessoas falam: ah, eu não tenho paciência, se fosse você eu sair desse relacionamento, ah, isso não vale, sabe? Você começa a ver coisas que estimulem um outro tipo de relacionamento que não é o que você existe, que você tem. E aí, ao invés de você ir na raiz do problema, você está alimentando a sua mente com uma outra possibilidade que não deveria estar alimentando. E aí, o que acontece? A nossa mente não sabe o que é real e o que não é real. Ela começa a criar uma nova história, uma nova possibilidade fora desse relacionamento. E aí, por acaso, do nada, aparece uma pessoa na sua vida que corresponde a essas coisas que você está construindo. E aí você acha que é um sinal de Deus. Eu tô dando um exemplo bem forte para vocês entenderem. E aí, você que não resolveu o problema original, acha que resolve o problema acabando com isso aqui, começando um novo relacionamento. Só que você não mudou o seu pensamento. Entende? Então, muitas vezes, os nossos comportamentos que estão disfuncionais e precisam ser ajustados para que a gente tenha novos resultados, precisam ter uma investigação profunda sobre o que nós estamos pensando. E aí, lá o texto, que foi o texto base do que a gente, né, do estudo de ontem, que é Filipenses 4:8, que fala exatamente o que você precisa, que é o tema aqui, ó, pensar nas coisas do alto. Esses dias eu tive uma conversa com as minhas filhas e falei com elas: eu não vejo vocês orando, eu não vejo vocês lendo a Bíblia. E não é porque eu não leio e oro. Talvez eu deveria fazer isso mais de forma visível para elas, porque os filhos, eles repetem o que os pais fazem. Mas eu falei com elas: vocês ocupam muito a mente de vocês com as coisas desse mundo, vídeos, filmes, shorts no YouTube, vídeos do TikTok, sabe? Conversas, coisas, sabe? Confusão. Eu falei com ela, com as duas, né? Eu falei: vocês precisam ocupar a mente de vocês com aquilo que vai blindar vocês e ajudá-las a enfrentar os desafios desse mundo. E não é com esses vídeos do TikTok. Minha filha fica brava, porque eu falo com ela que isso não edifica. Esses vídeos que você assiste, minha filha, não te levam a nada. Aí ela vem com uma: mãe, você sabia que eu aprendi? Eu falei: ah, ok. Tá vendo como eu aprendo? Eu falei: não, filha, isso é raso. E aí em Filipenses 4:8, aqui a palavra nos ensina como nós devemos agir para que a gente possa ter uma vida que seja uma vida plena e abundante e que e para que a gente tenha uma direção certa nesse próximo ano. Vamos lá? Vou ler com vocês. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, é nisso que vocês devem pensar. Vocês entenderam? Os nossos pensamentos afetam a forma como a gente age. Tudo que Deus nos fala é para o nosso próprio bem. Essa fala aqui está dizendo o seguinte: você quer se tornar uma pessoa mais feliz, você quer ser uma pessoa mais realizada, você quer prosperar na vida, você quer ter um casamento saudável, você quer ser uma pessoa que se alegra, uma pessoa que enfrenta os desafios da vida de uma forma mais leve, muda a forma como você pensa. Romanos 12:2. E aí ele fala: tá bom, mas o que eu preciso pensar? Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Karina, mas onde está isso? Porque no mundo eles falam que essas coisas são diferentes. A palavra, querida. Ocupe o seu tempo com coisas que estão aqui descritas, com as histórias que estão aqui descritas, com os princípios que estão aqui descritos. Porque isso aqui tem
mais de 2000, sei lá quantos anos que tem que isso aqui está sendo construído. E que você tem acesso hoje, não só aqui, fisicamente, mas você tem acesso no seu celular. Ocupe o seu tempo com as coisas do alto. Medite na palavra, esteja em ambientes. Essa semana eu compartilhei, inclusive ontem, né, com uma irmã lá da igreja. Essa semana eu não tava, esse mês não tem sido um mês tranquilo para mim. Eu tenho sido desafiada em muitos contextos. Eu acredito que vocês também, né? Todas nós. Mas eu não tava bem semana passada, nem um pouco. Eu tava bem na bad, triste, angustiado o tempo todo, sem conseguir orar, inclusive. E eu conduzo vocês aqui, as minhas alunas, para rotina. E eu continuei fazendo a minha rotina, meu devocional. Só que às vezes o momento exige de você mais profundidade. Né? Hoje eu fui acordada às 4h40. Eu falei, eu vou começar a acordar às 4h40 para poder orar, para ter um tempo com Deus, já que eu entro na minha rotina a partir de 8 horas da manhã e isso me engole. E eu tava muito ruim. E aí na quinta-feira tinha várias coisas para resolver. Eu falei, eu vou pro culto. Lá eu vou ser alimentada com coisas que vão deixar o meu coração mais leve. O que você tem pensado nos seus dias? Pensa na área mais desafiadora para você, que você tem vivido. Agora pense no que você tem pensado nessa área. Se nós aplicarmos de verdade esse texto, nós vamos pecar menos, nós vamos errar menos, nós vamos adoecer menos, nós vamos sofrer menos. E nós vamos nos manter em estados emocionais positivos. Então aqui esse texto ele é imperativo, ele fala, pense nessas coisas. Pensar, gente. Ah, Karina, a gente não controla os nossos pensamentos. Não controla, mas a gente escolhe como a gente alimenta ele. A gente decide se a gente mantém a nossa mente pensando. Eu falo pra vocês porque eu sou uma ansiosa em remissão. Eu tenho ansiedade crônica. Eu já tive transtorno de ansiedade, já fui diagnosticada com TAG. Então eu posso dizer de carteirinha que eu tenho que controlar os meus pensamentos o tempo todo, porque quem tem crise de ansiedade, eu não sei se você teve, eu já tive, quem já viveu transtorno de ansiedade, quem vive síndrome do pânico, os nossos pensamentos ficam incontroláveis. Você pare, como se saísse do corpo e olhasse e falar, isso não sou eu não acredito nisso que eu tô pensando, mas o nosso pensamento tá. E aqui tem outra chave. Eu quero falar com você que existem 2 estratégias necessárias pra gente encerrar essa live, esse vídeo. 2 estratégias práticas para que você possa governar os seus pensamentos e a partir disso ter novos resultados. A primeira estratégia é espiritual. Pensar nas coisas do alto. Ler esses 2 textos. Levar cativo os pensamentos que tem vindo. Entregar para Deus. Se começa um pensamento aqui, martelo na sua cabeça. Você não vai conseguir, isso não é para você. Vai dar errado. Você não merece. Ou em relação a alguma pessoa. Você vai levar cativo esse pensamento para Deus. Senhor, eu não quero ocupar minha mente com isso. Eu tô entregando para você. O Senhor resolve. E aí, como é que eu faço para pensar nas coisas do alto? Leitura da palavra, meditação na palavra, oração consciente e ambiente. Os ambientes moldam os nossos destinos porque a gente é influenciado por aquilo que a gente ouve e vê todos os dias. E aí, a partir disso, nós temos as ferramentas emocionais, estratégias emocionais. Quais são essas estratégias emocionais? Aí você pode ter terapia, acompanhamento, estratégias práticas no seu dia a dia, como uma rotina todos os dias de manhã, que é o que eu faço, que é a RAI, rotina de ativação de energia, tempo com Deus, leitura da palavra, oração, café da manhã, atividade física. Isso são estratégias emocionais para você ficar bem e para você poder estar consciente, presente na sua vida. Agora tem outros recursos, medicamentosos inclusive. Querida, se você precisa de um remédio para controlar a sua ansiedade, use com moderação e com acompanhamento médico. Se você não está dando conta, você precisa de um espaço de escuta e fala, procura um psicólogo, faça terapia. Mas se você precisa de direcionamento, se você precisa, Karina, eu preciso de direcionamento, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender o que eu quero e começar como que eu vou construir isso, faça mentoria.
Eu quero fortalecer, Karina, ser alimentada todos os dias. Eu quero ter um ambiente onde eu possa me alimentar e estar fortalecendo meu emocional e espiritual. Vem para a comunidade MVP. Programa anual, 12 meses. Todo mês a gente se encontra em aula comigo, tem mentoria, tem treinamentos, estudo dirigido todo mês para você poder se encher a sua mente de coisas boas que são do alto. Só que você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir se você quer continuar tendo os resultados que você tem, pensar o que você pensa, ou você vai tomar uma decisão de nutrir a sua alma e a sua mente, o centro das suas emoções, coração e mente, com aquilo que realmente vai te levar a viver uma vida de paz e prosperidade. Existe um espaço para que você possa alimentar isso. Na comunidade é onde eu posso te ajudar. Então, se você quer fazer parte de um ambiente onde isso tudo vai ser trabalhado e nutrido, link na bio, se inscreve na comunidade, vagas abertas, 1 ano de acompanhamento ali online, em grupo, onde você tem acesso à plataforma, conteúdos gravados, tudo dirigido, encontros mensais. Se você sente que você precisa aprender a cuidar melhor da sua mente, à luz da palavra, esse é o melhor espaço para você. Karina, não tem como, não é isso, não é o que eu quero. Procura, gente, estar em ambientes, numa comunidade de fé, amigas de Jesus, em lugar onde você vai ser nutrida, se o ambiente onde você está não está permitido. Então, hoje, o que eu quero é que você entenda, quando a sua mente ela está alinhada com Deus e com quem você é, autoconhecimento e autoconhecimento, o seu destino ele começa a mudar. Só que você precisa da sua decisão de querer mudar as coisas e fazer o que precisa ser feito. E uma dessas formas é você é você começar a pensar nas coisas que são do alto. Tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. É isso que a palavra nos orienta. É sobre isso. Para de se alimentar com as coisas desse mundo, achando que se você não se alimentar, se você não ouvir, se você não estiver nesse lugar, se você não conversar com essas pessoas, se você não estiver seguindo esses perfis, você vai ficar para trás, porque você não vai ter o assunto do dia. Para. Se ocupa e gasta o seu tempo com aquilo que vai fazer você viver o seu propósito. Isso vai garantir que você tenha uma vida plena e abundante e você se sinta realizada. Amém? Beijo no coração de vocês. Se esse fez sentido, comenta aqui pra mim, embaixo dos comentários, aqui na gravação. Manda no direct, manda na caixinha. Faça seus movimentos. E para quem quer ter um lugar onde isso vai acontecer e tomar a decisão agora, não esperar virar o ano para tomar uma decisão, vem pra comunidade. Link na bio, tô te esperando.